Então, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui essa noite novamente para mais uma palestra no Instituto Santo Atanásio. Eu sou Leandro Monteiro e hoje a gente vai falar de um tema que a gente colocou hoje como Missa Tridentina Verdadeira Teologia do Corpo. A matéria, digamos, da minha meditação foi o seguinte: desde a promulgação da Traditionis Custodes, moto próprio que regula a missa tridentina, eu fiquei pensando e fiquei meditando nas diversas consequências que isso teria para a igreja, né? Eu via como um grande papel da missa tridentina, ela era um grande auxílio para o rito ordinário. Ela ajudou muitos padres que rezavam o rito ordinário a rezar melhor. Quando eles rezavam a missa tridentina, eles também rezavam melhor o rito de Paulo VI. E traziam coisas da missa tridentina para o rito de Paulo VI. E uma delas, que é muito característico da missa tridentina, é os papéis masculino e feminino da missa. Na missa tridentina isso é muito claro, né? E os padres que rezavam missa tridentina muitas vezes importavam esses papéis para as suas paróquias onde se rezava o rito de Paulo VI. Mas com a restrição cada vez mais progressiva da missa tridentina e até um possível futuro sem ela, ela nos deixa num cenário um tanto nebuloso. Por quê? Porque a maioria das paróquias, a grossa maioria das paróquias, a liturgia não tem canto gregoriano, a liturgia não tem órgão, a liturgia não tem as ordens menores, né? A liturgia é o quê? A liturgia é um monte de... Às vezes tem muita música, às vezes até protestante no meio, muita música sentimentalista, né? É um ambiente muito carregado de emoções, eles querem provocar emoções, né? Principalmente pela música. Em suma, é um ambiente que tem se tornado cada vez mais afeminado, né? Mas apesar de ser uma liturgia que tem essa característica da efeminação, o engraçado é que as mulheres elas não ficam mais femininas, elas ficam mais feministas, né? Então tem alguma coisa errada aí, né? Então, o que acontece? Por que as mulheres não estão ficando mais femininas? Porque os papéis do masculino e feminino não estão bem delimitados. Então essa palestra é para a gente conversar um pouco justamente sobre isso, sobre como a gente chegou a esse ponto e qual solução a gente pode trazer para isso, né? Então, primeiro eu vou fazer um insight, né, de como Deus ele dispôs o culto divino. Deus, por um sábio desígnio, ele dispôs a criação, né, com diversidade de formas, de tamanhos, de raças, de sexo. Não tô falando aqui a declaração de Abu Dhabi, mas isso é uma verdade, né? Deus criou, ele fez a criação, ele dispôs a criação com uma variedade de formas e de naturezas e de espécies, né? Então, cada criatura, ela louva o Criador de acordo com a sua natureza, né? Como o Hugo de São Vítor ele ensina no Tratado dos Três Dias, a gente consegue ver a beleza do Criador pela realidade criada. Então ele diz assim: o verbo de bondade e a vida de sabedoria que fez o mundo torna-se manifesta pela contemplação do mundo visível. E quando nós olhamos a criação de Deus, nós vemos que ele criou homem e mulher. Está lá no Gênesis, né? E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, homem e mulher, eles são duas formas pelo qual Deus ele recebe o cântico de louvor da humanidade. Pois pela adoração própria do homem e da mulher é manifesta a maior sabedoria de Deus. Por isso, Deus, né, ele criou o homem e a mulher para eles adorarem de uma forma específica, né, conforme a sua condição de homem e a sua condição de mulher. Mais especificamente, no culto divino, Deus ele estabeleceu uma ordem fundamental. Então, cabem aos homens
serem sacerdotes e, por isso, serem a imagem de Cristo na oração pública da igreja. E Deus quis que eles recebessem o sacramento da ordem. Né? Por quê? Porque o sacramento da ordem ele é fundamentado, ele diz respeito ao governo da igreja, né? E o governo ele diz respeito à liderança, e a liderança diz respeito ao homem. Essa é a grande verdade do sacramento da ordem, porque mulheres não são ordenadas ao sacerdócio, porque existe um fundamento na natureza. A liderança do homem é algo da natureza do homem e espelha melhor a imagem do governo, o próprio homem. É por isso que São Paulo ele diz que cabe ao homem ser o chefe da família, liderar, né? E essa imagem da liderança do homem como chefe da família é espelhada também na hierarquia da igreja. Então, essa é a estrutura fundamental do culto divino, que é uma revelação do próprio Deus. E a gente nota isso desde o Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, Deus ele ordenou uma casta, digamos assim, de sacerdotes, os levitas, e todos eles eram o quê? Eles eram homens também. Né? Então vem de muito tempo. Bom, o sacramento da ordem, ele faz com que cada sacerdote participe do sacerdócio de Jesus Cristo. Não é que são vários sacerdócios distribuídos. É um só sacerdócio no qual participa todos os sacerdotes do mundo. Né? E então todo sacerdote que ele abençoa, que ele consagra, enfim, ele é o próprio Jesus Cristo abençoando e consagrando. E existem basicamente 3 graus do sacerdócio. Primeiro, o episcopado, que é a plenitude do sacerdócio, e nele tem a tria múnera, que a gente chama, que é o poder de ensinar, reger e santificar. Tem o presbiterado, que consagra os sacerdotes à imagem de Cristo, para pregar o evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. E nós temos o diaconato, que segundo a Lumen Gentium, é próprio do diácono, segundo for cometido pela competente autoridade, administrar solenemente o batismo, guardar e distribuir a Eucaristia, assistir e abençoar o matrimônio em nome da Igreja, levar o viático aos moribundos, ler aos fiéis a Sagrada Escritura, instruir e exortar o povo, presidir ao culto e à oração dos fiéis, administrar os sacramentais e dirigir os ritos de funeral e da sepultura. Essa parte do diaconato eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai começar aqui a falar das ordens menores. As ordens menores, elas nada mais são do que ordens estabelecidas com as funções do diaconato redistribuídas. E por quê? Porque, dada a falta de diáconos que a igreja sempre teve, né, ela resolveu suprir essa necessidade ordenando, criando ordens, né, que cumprissem as funções de um diácono, certo? Então, por exemplo, São Tomás, ele diz assim no comentário às sentenças, né? Na igreja primitiva, todos os ministérios inferiores eram confiados aos diáconos, por causa da escassez de ministros, como fica evidente no que Dionísio diz, abre aspas. Outros ministros ficam nos portões fechados do templo, outros trabalham em outra coisa de sua própria ordem, outros colocam o pão sagrado e o cálice da bênção sobre o altar com os sacerdotes. No entanto, todos os poderes, aí continua São Tomás, no entanto, todos os poderes mencionados estavam lá, mas implicitamente no único poder do diaconato. Mais tarde, porém, o culto divino foi mais difundido, e o que a igreja tinha implicitamente em uma ordem, ela distribuiu explicitamente sobre muitos. E segundo o mestre, diz no texto que, abre aspas, a igreja instituiu para si outras ordens. Então, as ordens menores, elas tiveram, portanto, uma origem
que é apostólica e que é um desdobramento do diaconato instituído por Cristo. E uma vez instituídas essas ordens, elas não poderiam ser revogadas por fiel. O fiel que recebesse essa ordem, ele não deixaria de ser daquela ordem, né? De ser acólito, de ser leitor, de ser subdiácono, enfim. Então, e a dignidade de cada uma dessas ordens menores, ela é calculada com a proximidade que tem da mesa sagrada, do sacramento da Eucaristia. Certo? Então, existem, basicamente, 5 ordens. Que uma é chamada... 4 são ordens menores e uma era considerada uma ordem maior. Né? Então, de baixo para cima, nós temos primeiro os porteiros, ou hostiários, que eles possuíam um poder de custódia das igrejas, certo? E do toque dos sinos, para convocar o povo cristão à oração. Depois nós tínhamos os leitores, eles faziam as leituras da igreja, eles eram responsáveis por catequizar os catecúmenos e abençoar os alimentos. Aqui, a bênção que eles davam já inseria eles num domínio sacerdotal. Né? Tínhamos os exorcistas, responsáveis por expulsar os demônios da igreja, né, das pessoas, né, que vão à igreja. Né? Geralmente era a função do bispo, mas ele podia delegar isso para algum sacerdote. Depois nós tínhamos os acólitos, que eles eram responsáveis por acender e carregar as velas da missa, que simboliza a doutrina do Novo Testamento, e apresentar as galetas no altar. E por fim, nós tínhamos o subdiácono, que sua função era servir a igreja no sacrifício do altar e auxiliar o diácono. Na missa, ele prepara o pão, o vinho e os vasos sagrados. Né? Ele canta a epístola, ele incensa a hóstia, ele purifica os lenços sagrados, ele carrega o crucifixo. Ele, tradicionalmente, era obrigado ao celibato e à recitação do breviário. Então já era uma coisa mais séria. Né? E as ordens menores, elas nasceram praticamente contíguas ao cristianismo. Né? A tal ponto que, por exemplo, o Papa Cornélio, em 1251, ele já testemunha a existência dessas ordens. Então, quando a gente vai ler a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, tem lá o testemunho do Papa Cornélio, que ele diz assim: na Igreja Romana existem 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, leitores e porteiros. Então, a ordem está bem definida. Então, a gente deixa assentado que as ordens menores, elas são uma tradição antiguíssima da igreja e que suas funções eram meros destrinchamentos do diaconato e, por consequência, do sacramento da ordem, certo? Mas qual é a situação, o status atual, né, das ordens menores? Bom, muita coisa ela foi preservada até o século XX. Né? Só que no século XX e no século XXI nós tivemos mudanças muito drásticas no catolicismo. O rompimento com diversas tradições. Né? Isso começou primeiro com o movimento litúrgico, que vinha lá do século XIX e rompeu no século XX, em que ele pugnava por uma maior participação, uma maior conscientização dos fiéis na missa, que a gente chama de participação ativa dos fiéis. Isso até alguns papas eles compartilhavam, eles achavam que os fiéis eles deviam ter mais consciência dos atos da missa, se integrar mais à missa. Né? E esse movimento litúrgico eles tiveram vários representantes, né? Vários adeptos, vários simpatizantes, e um deles era o cardeal Lercaro, né? Que era arcebispo de Bolonha. Uma vez ele fez uma palestra em 1953 no Encontro Internacional de Estudos Litúrgicos em Lugano, na Itália, e ele fez a palestra com o seguinte tema, né? Participação ativa, princípio fundamental da pastoral de Pio X e da reforma litúrgica. Daí quando a gente vai olhar o que São Pio X diz sobre participação ativa, a gente verifica
que a participação ativa não era o princípio fundamental da sua pastoral e nem da reforma que ele até simpatizava. Quando a gente abre, por exemplo, o documento, o motu próprio, Trale Sollicitudine, de 1903, ele fala da participação ativa. Mas a gente vai ver o contexto que ele fala da participação ativa. Então, ele diz assim: sendo de fato nosso vivíssimo desejo que o espírito cristão refloresça em tudo e se mantenha em todos os fiéis, é necessário prover antes de mais nada a santidade e dignidade do templo, onde os fiéis se reúnem precisamente para aurirem esse espírito da sua primária e indispensável fonte, a participação ativa nos sacrossantos mistérios e na oração pública e solene da Igreja. Então notem que a primeira preocupação de São Pio X não é a participação ativa, mas a santidade e a dignidade do templo. A ideia de São Pio X é que os fiéis eles fossem plasmados pelo espírito da liturgia, e não a liturgia ser moldada pela participação dos fiéis. Contudo, a propaganda da proeminência da participação dos fiéis ela foi mais forte. E tão mais forte que quando chegou o Concílio Vaticano II, isso ficou oficial, digamos assim, nos documentos do Concílio, na Sacrosanto Concílio. Então, quando a gente olha a Sacrosanto Concílio, que foi a Constituição sobre a reforma litúrgica, sobre a liturgia, nós vamos lá no número 14 e ela diz assim: na reforma e incremento da Sagrada Liturgia, deve-se dar-se a maior atenção a esta plena e ativa participação de todo o povo, porque ela é a primeira e necessária fonte onde os fiéis hão de beber o espírito genuinamente cristão. Esta é a razão que deve levar os pastores de almas a procurarem-na com máximo empenho através da devida educação. Então veja, em algumas traduções está colocando como a participação ativa como que ela deve ser vista em primeiro lugar, ou que ela deve ser vista antes de tudo, né? Aqui nessa tradução em português diz que deve-se dar-se a maior atenção a ela, né? Então a gente vê que o princípio norteador aqui da Sacrosanto Concilium não foi a santidade e a dignidade do templo, mas a participação ativa dos fiéis, né? E qual o efeito que isso teve? Que logo após o concílio e logo após a reforma litúrgica, houve uma grande preocupação de dar funções litúrgicas ao leigo, justamente para ele participar mais da missa, né? Então foi nesse contexto que em 1972, 3 anos após a reforma litúrgica, o Papa Paulo VI ele acabou com a tradição das 7 ordens menores no motu próprio chamado Ministerium Quaedam. E o que ele fez no Ministerium Quaedam? Ele extinguiu o subdiaconato e redistribuiu nas funções de acólito e leitor, né? Que também não seriam mais chamados de ordens, mas agora eles receberiam a designação de ministérios laicais, né? Então, assim, foi mais uma mudança brusca que a gente teve, tendo em vista que a igreja nunca viu as ordens menores como expressões do sacerdócio comum dos fiéis, e sim como funções do diaconato, funções que estavam sendo distribuídas em várias ordens, né? Então mudou-se o fundamento teológico, né? O direito canônico, porém, o Paulo VI ele fez essa mudança, mas ele conservou no direito canônico que apenas homens deveriam ocupar essas funções, porque ainda se conservava a ideia de se ordenar ao sacerdócio. Contudo, o que aconteceu? Paulo VI ele morreu, né, e veio João Paulo II. E João Paulo II ele promulgou o quê? O Código de Direito Canônico de 83. E o Código de Direito Canônico de 83, quando vai falar sobre o exercício dessas ordens, que agora eles chamam de ministérios, ele colocou assim no cânon 230. Os leigos do sexo masculino, esse é o parágrafo 1º,
possuidores da idade e das qualidades determinadas por decreto da Conferência Episcopal, podem, mediante o rito litúrgico, ser assumidos de modo estável para desempenhar os ministérios de leitor e de acólito. Porém, a coleção desses ministérios não lhes confere o direito à sustentação ou remuneração por parte da igreja. Ok. Aí vem o parágrafo 2º, e ele diz assim: os leigos, por deputação temporária, ou seja, por uma questão temporária, aí, não é uma coisa instituída, né? Podem desempenhar nas ações litúrgicas a função de leitor. Da mesma forma, todos os leigos podem desempenhar as funções de comentador, cantor e outras, segundo as normas do direito. E daí, no parágrafo 3º, diz assim: onde as necessidades da igreja o aconselharem, por falta dos ministros, os leigos, mesmo que não sejam leitores ou acólitos, podem suprir alguns ofícios, como de exercer o ministério da palavra, presidir as orações litúrgicas, conferir o batismo e distribuir a Sagrada Comunhão segundo as prescrições do direito. Vamos prestar atenção nesse parágrafo 2, porque ele diz assim, que por deputação temporária, ou seja, existem leigos que eles são instituídos acólitos, né? Acólitos instituídos, né? Agora, para acólitos que não são instituídos, ele está dizendo o seguinte, que todos os leigos eles podem desempenhar essas funções. Daí vem a primeira pergunta. Mulheres também? Essa resposta, veja, aqui no Código de Direito Canônico, não está dizendo que mulheres estão permitidas de desempenhar essas funções. A cláusula é aberta, porque ela diz que todos os leigos podem participar, né? Mas não diz explicitamente que mulheres podem participar, né? E o que aconteceu? Isso ficou meio que num limbo, né? Mas algumas dioceses, algumas conferências já foram colocando mulheres para servir ao altar, certo? A partir desse cânon aqui. E o que aconteceu? O que deveria ser feito, na verdade? Eu entendo que, no caso de dúvida, deveria se aplicar o cânon 21 do Código de Direito Canônico, que ele diz assim: em caso de dúvida, não se presume a revogação de uma lei pré-existente, mas as leis posteriores devem cotejar-se com as anteriores e, quanto possível, conciliar-se com elas. Então, eles deveriam, já que não tem uma prescrição explícita de que mulheres podem servir no altar, deveria se harmonizar com o quê? Com o Código de Direito Canônico de 17, que diz que somente o sexo masculino poderia desempenhar essas funções. Porque daí você está tentando pensar conforme a mente contínua do legislador, né? Só que não foi isso que foi feito, obviamente. As pessoas começaram a colocar várias mulheres para servir o altar. E a resposta, o esclarecimento dessa questão, ela só veio, veja, foi de 83, em 94, 11 anos depois, né? Por uma carta circular aos bispos do Pontifício Conselho para a Interpretação dos Textos Legislativos, né? Que definitivamente autorizava que acólitos não instituídos, leitores, fossem mulheres, desde que talvez houvesse autorização do bispo. Então veja, o que aconteceu nesses 11 anos? Possivelmente, o costume se enraizou e, digamos assim, João Paulo II não pôde fazer muita coisa, né? Ele só pôde autorizar a realidade que estava dada. E eu digo isso por quê? Porque essa carta ela foi publicada em 94, mas ela é de 92, ou seja, ela demorou 2 anos para ser publicada. Possivelmente, João Paulo II estava reticente em autorizar a interpretação desse cânon. Assim, possivelmente, João Paulo II, ele não leu todo o Código de Direito Canônico, viu todas as norminhas e tal. Alguém fez e ele, em gênero, autorizou, né? E quando ele viu, possivelmente ele deve ter ficado em dúvida de autorizar essa interpretação, mas como já era uma realidade dada, ele foi lá e deu a caneta, né? E essa decisão de João Paulo II, ela foi uma decisão que foi
extremamente criticada, né? Ela foi duramente criticada, eu acredito que até com uma certa razão, porque essa carta ela foi publicada apenas 2 meses antes da publicação da Ordinatio Sacerdotalis, que proibia que mulheres ascendessem ao sacerdócio. E aí, eu estou baseando essa palestra nesses 2 livros, né? Ministros de Cristo, redescobrindo os deveres do clero e do laicato numa era de confusão, do Peter Kwasniewski, né? E também estou baseando nesse livro aqui, Más Compreensões da Missa, né? O legado misto das reformas litúrgicas do Vaticano II. E esse autor aqui, que é o Kenneth Whitehead, ele já faleceu, ele criticou essa decisão do João Paulo II. Ele disse o seguinte: o Papa João Paulo II, deve-se dizer, também cometeu um grave erro ao permitir que essa nova interpretação do direito canônico fosse aplicada. O fato dele, aparentemente, tê-la aprovada apenas 2 meses antes de emitir sua Ordinatio Sacerdotalis, excluindo definitivamente a ordenação feminina, é tão misterioso que realmente confunde a mente. Ao tentar fechar a porta permanentemente para a ordenação feminina, em outras palavras, ele abriu de fato outra porta para uma maior agitação sobre o mesmo assunto por parte daqueles que veem o serviço feminino do altar como uma etapa no caminho para uma eventual ordenação feminina. O Papa talvez estivesse tentando dar às mulheres algum tipo de prêmio de consolação. Daí ele se pergunta, ele fez isso porque pretendia fechar definitivamente o sacerdócio para elas? Sabe? Então, ele diz assim, ninguém sabe, mas parece evidente que o pontífice simplesmente não viu ou acreditou a conexão entre o serviço feminino no altar e a agitação contínua pela ordenação feminina. Então, veja, realmente há uma característica muito própria do nosso tempo, e isso tem afetado a igreja, da imprudência mesmo, né? de uma pastoral que ratifica a realidade, que tem dificuldades ali de consertar, né, os erros históricos que vão acontecendo, né? Isso chegou a tal ponto que agora, 40 anos depois, em 2021, a prática de ter acólitas, leitoras, estava tão disseminada no mundo inteiro que o Papa Francisco, por meio do moto próprio Spiritus Domini, ele abriu de vez o acolitato e o leitorado instituído para mulheres, fundamentando agora numa nova compreensão da dignidade batismal do leigo, né? Eu tenho um problema com a questão da dignidade batismal do leigo, porque ela tem sido uma espécie de correspondente da dignidade da pessoa humana, que funda um monte de novidades, um monte de esquisitices que a gente vê por aí, né? Então eu vou ao texto desse moto próprio e vou comentar um pouco, né? Então ele diz assim: o Espírito do Senhor Jesus, fonte perene da vida e missão da Igreja, distribui aos membros do povo de Deus os dons que permitem a cada um, de modo diverso, contribuir para a edificação da Igreja e para o anúncio do Evangelho. Estes carismas, chamados ministérios, uma vez que são publicamente reconhecidos e instituídos pela Igreja, são postos à disposição da comunidade e da sua missão de forma estável. Ok? Até aqui. Daí ele continua. Em certos casos, sua contribuição ministerial tem sua origem num sacramento específico, a ordem sagrada. Outras tarefas, ao longo da história, foram instituídas na Igreja e confiadas mediante um rito litúrgico não sacramental a fiéis individuais, em virtude de uma peculiar forma de exercício do sacerdócio batismal e em benefício do ministério específico de bispos, presbíteros e diáconos. Aqui já começa uma coisa meio estranha, né? Porque a fundamentação ela coloca o sacerdócio batismal, né?
E a igreja, como eu já havia dito, ela jamais fundamentou o exercício dessas funções litúrgicas com base no sacerdócio comum, né? Mas como uma forma extraordinária de suprir as funções do diácono nem sempre presente. Então, servir ao altar, ela nunca foi encarada como uma forma ordinária do leigo exercer o sacerdócio comum. Na verdade, quando a gente lê, por exemplo, a Evangelii Nunciandi, do Papa Paulo VI, no número 70, a gente vê que o ápice da vida do leigo é descrito da seguinte forma. A sua primeira e imediata tarefa, isto é, do leigo, não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial. Esse é o papel específico dos pastores. Mas sim o pôr em prática todas as possibilidades cristãs e evangélicas escondidas, mas já presentes e operantes nas coisas do mundo. Né? Então, uma separação bem grande entre as funções litúrgicas, que cabe aos pastores, aos sacerdotes, e o papel do leigo, que é consagrar o mundo, né? A sua realidade própria de leigo, né? A realidade temporal. Né? Então, o que a gente vê aqui? Né? Que atualmente na igreja a gente vê um fenômeno. Né? Muitas vezes muda-se, está se tentando mudar o fundamento teológico de algo mediante a praxis. Né? Então, veja, vamos continuar o texto aqui. Né? Ele diz assim, o moto próprio do Papa Francisco. Seguindo uma tradição venerável, a recessão dos ministérios laicais, que São Paulo VI regulamentou no motu próprio Ministerium Quaedam, precedia, em forma de preparação, a recessão do sacramento da ordem, embora tais ministérios fossem conferidos a outros fiéis idôneos de sexo masculino. Então veja aqui, Paulo VI, digamos assim, ele ainda tentava buscar uma certa solução salomônica de integrar os leigos e não acabar com uma venerável tradição. Mas, pela própria consequência, digamos assim, do que se assumiu, né, de que essas ordens viraram ministérios laicais, essa integração ela não resistiria por muito tempo. Né? Então, porque se ele estava trocando as ordens por ministérios laicais, não fazia muito sentido dizer que elas tinham vistas ao sacerdócio. Né? Então, assim, o Papa Francisco, ele, digamos assim, ele está até reconhecendo o esforço, né? E ele até reconhece que é uma venerável tradição. Mas entendo eu que ele esteja pensando assim, bom, isso não faz mais sentido, né? E por isso que ele vai mudar, baseando no novo desenvolvimento doutrinal, né? Que ele chama. Então, aí vem a resposta, né? Algumas assembleias, ele diz, do Sínodo dos Bispos realçaram a necessidade de aprofundar doutrinariamente esse tema, de modo a responder à natureza dos mencionados carismas e às exigências dos tempos, oferecendo um apoio oportuno ao papel de evangelização que cabe à comunidade eclesial. Então, traduzindo, né, as assembleias do Sínodo do Bispo estavam dizendo assim, por favor, Papa, né, libera aí para nós, né, libera os papéis de diácono para as mulheres, né, via ordens menores. Né? E daí ele diz, né, aceitando essas recomendações, nesses últimos anos alcançou-se um desenvolvimento doutrinal que evidenciou como determinados ministérios instituídos pela Igreja têm como fundamento a condição comum de batizado e o sacerdócio recebido no sacramento do batismo. Eles são essencialmente distintos do ministério ordenado recebido com o sacramento da ordem. Com efeito, também uma prática consolidada na Igreja Latina confirmou que tais ministérios laicais, baseando no sacramento do batismo, podem ser confiados a todos os fiéis que forem idôneos, de sexo masculino ou feminino, de acordo com o quanto já é implicitamente previsto no cânone 230, parágrafo 2º. Né? Aqui se fala de... ficou evidente por um desenvolvimento doutrinal
assim, é difícil dizer porque... É difícil dizer, porque a gente não vê esse desenvolvimento. Onde está esse desenvolvimento? É difícil, não, é difícil. Mas assim, ainda... Porque assim, a gente não viu os papas desenvolverem extensamente esse tema e tudo mais, e daí chega no motu próprio e diz, não, há um desenvolvimento que chegou à evidência de que esses ministérios eram fundamentados na dignidade batismal do leigo. Assim, é difícil. Mas, enfim, ainda que... Porque, assim, tiveram situações na história da igreja em que um papa, ele falou um fundamento pela primeira vez. E tiveram, inclusive, santos que questionaram. Então, por exemplo, quando eu não me recordo o papa que foi, mas ele tinha definido uma questão sobre o batismo de quem tinha fora da Igreja Católica, se valia ou não, né? Não havia nenhum desenvolvimento doutrinal a respeito desse assunto, né? Mas ele definiu ali na hora, e esse entendimento de que o batismo fora da Igreja Católica, feita em nome da Santíssima Trindade, tentando repetir o que a Igreja sempre fez, ele é válido, então continua até hoje, né? Mas, então, talvez até tenha um fundamento aqui, mas ele não está explícito, né? Como aqui diz. Mas, de todo modo, ainda que a gente chegasse a uma conclusão de que esses ministérios eles foram fundamentados na dignidade batismal do leigo, seria prudente, por causa disso, acabar com uma venerável tradição de 2000 anos. É esse que é o ponto, né? Aqui, o motu próprio, ele me lembra muito Paulo VI falando do latim, né? E do gregoriano, ele lamentando o fim do latim e do gregoriano por causa que haveria uma maior participação dos fiéis e tudo mais. Ele estava, assim, lamentando o fim de uma coisa para alcançar outra, né? Que ele acreditava ser um objetivo maior, né? Eu acho que não precisava ter esse dilema, e nem tinha esse dilema, né? Mas enfim, ele lamentou, mas o motu próprio ele reconhece a venerável tradição, mas não tem essa lamentação e já introduz uma regra nova para o rito de Paulo VI, né? Então, assim, o problema do homem moderno é que ele é extremamente arrogante em relação aos seus antecessores, né? E por isso ele é imprudente, porque o imprudente ele não tem memória do passado, né? Uma das virtudes anexas à prudência é a memória do passado, né? Veja, eu não estou dizendo que o Papa Paulo VI e nem que o Papa Francisco eles são homens arrogantes, mas que o espírito do nosso tempo é. E o espírito do nosso tempo ele influencia cada um de nós, inclusive os papas de alguma maneira, né? Então, como possivelmente esses papas estão vendo essa questão, né? Eles estão pensando que eles estão extraindo riquezas, né, dos novos desenvolvimentos doutrinais e querendo que a igreja já os vivencie, né? Mas o que acontece na prática? Acaba se tornando uma quebra de tradições que são veneráveis em troca de uma aventura inédita. E a ausência das ordens menores, e agora eu vou entrar num outro tópico, ela acabou trazendo consequências para a vida da igreja. E eu aqui pontuei 4 consequências. Primeiro, a efeminação da liturgia, a ausência de distinção dos papéis sexuais, a queda de vocação e a impugnação do sacerdócio católico. Então veja, a liturgia hoje, o rito romano hoje, atual, ele acabou se efeminando, né? Por quê? Porque não existe qualquer espaço exclusivamente masculino na liturgia, exceto o sacerdote. Então, não há um espaço para homens serem efetivamente homens, pois eles nem mesmo podem imitar Cristo, né?
em seu ofício sacerdotal, por meio das ordens menores. Então, o fim das ordens menores e outras causas concorrentes, né, que davam uma certa... causas concorrentes, por exemplo, o fim do latim, o fim do gregoriano nas paróquias, elas davam uma certa gravidade à liturgia, né? E a gravidade é algo masculino, né? A seriedade é algo masculino. E acabou criando um ambiente altamente feminino nas missas e nas paróquias. Então, por exemplo, tem um artigo do Joseph Shaw, um tradicionalista inglês, né? Que ele estava comentando a obra de Leon J. Podles, né, que é autor de um livro chamado The Church Impotent, que é a Igreja Impotente. Né? E ele faz o seguinte comentário, né, nesse artigo. Ele diz assim: devo reservar um momento para enfatizar o fato de que os aspectos masculinos da Igreja não precisam ser desconcertantes para as mulheres. Afinal, as mulheres são capazes de apreciar as virtudes masculinas. Muitas vezes são, de fato, portadoras de virtudes masculinas, assim como os homens podem ter virtudes associadas ao feminino. O ponto dessas postagens não é sobre a exclusão das mulheres, mas a não exclusão dos homens. Daí ele diz assim: faça a missa parecer uma noite de garotas e os rapazes fugirão para as colinas. As mulheres são muito mais tolerantes com uma liturgia que parece um pouco masculina. Sua feminilidade não é ameaçada por isso. E não pode ser tão facilmente tirado delas. A masculinidade dos rapazes, ao contrário, não é garantida de forma alguma. Eles devem se separar do reino feminino se quiserem ser homens. Né? E daí ele diz assim: o que aconteceu na reforma? Então, Podles, aí ele fala do Podles cita o sociólogo católico Patrick Arnold. E ele diz assim: uma liturgia, foi o que eu acabei de falar. Uma liturgia que agrada aos homens possui uma qualidade que os hebreus chamavam de kabot, glória, e os romanos de gravitas, gravidade. Ambas as palavras, na raiz, significam peso e conotam um senso de dignidade e seriedade. Mas o que realmente obtemos na liturgia atual é algo diferente. Daí ele diz assim: as extravagâncias de borboletas, cartazes, balões alienaram severamente muitos homens. Os surtos mais açucarados, de forçada empolgação litúrgica, apresentavam dançarinos flutuando pelos corredores como ninfas da floresta. Pseudos ritos forçados à congregação com autoritarismo quase fascista. É isso que ele fala. E uma série de bobagens, geralmente acompanhadas por música fútil. Então ele continua comentando: a maioria das paróquias hoje, depois que a empolgação com a reforma diminuiu, oferece algo mais monótono, mas não algo mais masculino. Os reformadores retiraram sistematicamente dos textos oficiais uma série de coisas que juntas davam à liturgia romana sua seriedade, né, seu desafio, sua referência às coisas mais sombrias e difíceis, seu equilíbrio emocional, sua prostração diante do trono de glória. Então, é sabido, né, que quando houve a reforma foram tirados vários textos, né, ou nas traduções dos missais ou das próprias escrituras, textos que parecessem muito graves, né, muito sérios. Eles falam de inferno. O que me vem à cabeça, por exemplo, uma tradução das escrituras do Salmo 22, né, onde fala Vale da Sombra da Morte, daí tiraram Sombra da Morte, colocaram Vale da Escuridão, para ficar mais palatável, né? Enfim, daí ele continua: gostaria de dizer que mesmo que a reforma litúrgica não seja a única culpada pela perda de homens da Igreja Católica, que é um fenômeno historicamente complexo, a missa tradicional é certamente parte da solução. Podles observa com tristeza os esforços tantas vezes fracassados para atrair os homens de volta à igreja, quando eles, atraídos com o sucesso de algum evento ou grupo particular, voltam às suas paróquias.
Lá eles não apenas se deparam com uma liturgia totalmente desprovida de gravidade, mas por um padre cercado e dominado por mulheres, mesmo durante a própria missa e presidindo uma congregação predominantemente feminina. Então, assim, como se vê a ausência de homens no serviço do altar, exclusivamente de homens no serviço do altar, ou de nenhum ministério propriamente masculino, afugenta o homem da igreja e efemina a liturgia. Né? Um outro ponto, um outro problema é a ausência de diferenciação de papéis masculinos e femininos. Então, a liturgia atual ela não diferencia adequadamente os papéis de homem e mulher. Não existem funções e nem devoções exclusivamente masculinas e femininas. Todos fazem tudo. Então, na liturgia tradicional, né, a missa tridentina, os rapazes eles se ocupam exclusivamente com o presbitério. E as moças cultivam a devoção do véu. E tem um espaço do coro que pode ser dividido entre ambos. Então, os papéis eles são equilibrados e eles são claros. E eles refletem melhor a doutrina da igreja a respeito da sexualidade e do louvor que homens e mulheres devem prestar a Deus segundo a sua condição singular. Então, as ordens menores elas não só tornavam mais clara a relação do altar com o sacerdócio, como também reafirmavam outras verdades naturais correlatas, como, por exemplo, a liderança do marido como chefe de família. E o uso do véu, que era uma devoção exclusivamente feminina, reforçava a assunção integral do ethos feminino, porque lembrava a hierarquia entre Deus, homem e mulher, e entre Cristo e a igreja. Então, o presbitério exclusivo dos rapazes e a devoção do véu exclusivo das moças forneciam um retrato mais perfeito da diversidade da criação de Deus, da hierarquia estabelecida por ele e do cântico das criaturas. Um outro problema foi a queda de vocações. E isso foi uma mera consequência natural da disciplina adotada. Então, sem um ambiente adequadamente masculino, nenhum homem terá o incentivo certo para ser padre ou mesmo religioso. Então, certa vez eu li uma defesa de meninas acólitas por um proeminente escritor católico. E ele argumentava que a vida do padre ele não é essencialmente distante das mulheres, como na vida religiosa. Então seria bom ele lidar com mulheres no sacrifício do altar. Só que eu acho que esse raciocínio ele não prospera porque o acolitato, o leitorado, ele era destinado aos homens em razão da proximidade com o serviço do altar, pois cumpre funções próprias de um homem ordenado, que participa do sacerdócio de Jesus Cristo. Né? Ele não... O homem, ele ser um homem ali ocupando as funções, não quer dizer que ele vai assumir todas as funções de um sacerdote, mas para aquela função de sacerdote que consagra. E esse só pode ser homem, só pode porque representa o próprio Cristo. Então, não é de se esperar que a nova disciplina ela seja falha em dispor os homens tanto para o sacerdócio quanto para a vida religiosa, pois ambas exigem um preparo e um ambiente predominantemente masculino. E também caem as devoções femininas, porque as mulheres, pensando que podem cumprir todas as funções de um homem, se veem perdidas no mundo. Afinal, elas ficam se perguntando o que é ser mulher, o que é próprio do feminino. A liturgia não ensina mais. Então, claramente, foi um equívoco pastoral priorizar a democracia na igreja em troca das vocações, em sacrifício das vocações. E por último, a impugnação do sacerdócio católico. Né? Então, ao longo da história, a gente viu diversas vezes o magistério alertar sobre a imprudência de se abrir espaço, né, para as moças no serviço do altar. Então, por exemplo, nós vemos lá em São Gelásio, que é do século V, que ele diz assim: com impaciência, ouvimos que as coisas divinas sofreram tanto desprezo que as mulheres são encorajadas a servir nos altares sagrados e que todas as tarefas confiadas ao serviço dos homens são executadas por um sexo para o qual essas tarefas não são apropriadas.
Daí se passaram o quê? 1.300 anos e a tradição não mudou. O Papa Bento XIV, ele diz assim, se referindo a São Gelásio. Ele disse isso numa encíclica, ou seja, magistério, né? Na encíclica Alete Sunt. Ele diz assim, o sumo pontífice Gelásio, em sua 9ª carta aos bispos da Lucânia, repreendeu o mau costume que já havia entrado, segundo o qual as mulheres serviam missa ao sacerdote celebrante, e tendo passado o mesmo abuso aos gregos, né? Imagino que os ortodoxos, a parte oriental, Inocente IV, na carta que escreveu ao bispo de Túsculo, condenou severamente que as mulheres não ousem servir no altar, mas que sejam inexoravelmente afastadas desse ministério. Com as mesmas palavras, é proibido por nós, em nossa Constituição citada várias vezes, Etsi Pastoralis. E, por fim, o Código de Direito Canônico de 1917, que ele diz assim, cuide-se para que nenhuma mulher ouse caminhar até o altar, ou ministrar ao sacerdote, ou ficar de pé, ou sentar-se dentro da capela mor. Então, a memória do passado, como eu já falei, é uma das características do homem prudente. Todos os papas tinham o cuidado de não permitir a aproximação ao altar para que não houvesse impugnação ao sacerdócio católico. Só que o que aconteceu? Hoje, parece que a igreja ela só faz... É um problema, né? É a impressão que dá. Que ela só faz o mínimo para que o essencial não seja perdido. Mas desde que todo o resto sucumba, né? Então, o sacerdócio preserva, mas, em compensação, ela abre todo o resto, que se ordena ao sacerdócio. Então, eu digo que a imprudência pastoral é uma característica hoje da nossa vida de católicos, né? E hoje se impugna o sacerdócio católico e o diaconato, tem esse papo de ordenação ao diaconato feminino, por razoável parcela de culpa de pastores nossos que assumiram, de alguma forma, o espírito do nosso tempo. Bom, eu falei dos problemas, agora a gente tem que tratar das soluções, né? Quais soluções a gente traz para esses problemas? Eu vou listar alguns baseado nesses autores aqui. Bento XVI, ele, na Summorum Pontificum, ele reiterou um princípio válido para a Igreja e para todos os tempos. Na história da liturgia, há crescimento e progresso, mas não ruptura. É necessário, portanto, a gente devolver à liturgia os sensus perennis universalis ecclesiae, de modo que ela possa refletir a verdadeira teologia da Igreja e a verdadeira teologia do corpo da Igreja. E o primeiro passo, ao meu ver, é a restauração das ordens menores. E em que pese a legislação atual ter transformado as ordens menores, tradições vivas dentro da Igreja, elas não são simplesmente exterminadas pelo poder da caneta. E para entender isso, eu vou me servir de um canonista, que ele se chama Antônio Sanches Gil. Ele foi citado por um padre que escreveu um opúsculo sobre fazer um tratamento jurídico da Traditionis Custodes. O nome dele é Reginald Marie Rivoire. E ele cita esse canonista, Antônio Sanches Gil. E ele faz a seguinte pergunta: por que a missa tridentina não foi tacitamente obrogada pela promulgação do novo Ordo Missae? Por que a missa tridentina não foi revogada pela missa nova? Porque, teoricamente, quando se legisla na mesma matéria, né, há uma revogação, mas nesse caso não ocorreu. E por que isso não ocorreu? Por que esse fenômeno não ocorreu? Daí, esse canonista ele diz o seguinte: o perigo de utilizar uma terminologia, uma lógica jurídico-normativa próprias do mundo do direito, com o seu vocábulo técnico e precisamente definido, em áreas que não são propriamente jurídicas. Ele fala sobre esse perigo, né?
Nesse sentido, falar em promulgação em referência a documentos que, como um missal ou um ritual, não são leis no sentido formal e não contêm normas propriamente jurídicas, poderia levar a considerar, como parece acontecer, que se pode renovar a Sagrada Liturgia e reformar os livros litúrgicos da mesma forma que as leis e os assuntos jurídicos são reformados. Mas as questões jurídicas seguem uma lógica própria e permitem uma técnica normativa e legislativa que muito provavelmente não pode ser aplicada como está a matérias que, como a Sagrada Liturgia, seguem uma lógica diferente. Então, certamente, a promulgação de um novo missal não muda a sua natureza de livro litúrgico, nem muda o seu conteúdo, como se pudesse transformar normas litúrgicas e orações em normas jurídicas, na forma como se opera a promulgação de uma lei. E daí ele diz assim, que para esclarecer essa explicação que eu acabei de dar, o Sanchez Gil ele usa uma analogia muito útil, que, por exemplo, a promulgação de um novo catecismo segue a sua própria lógica e certamente não funciona como a promulgação de uma lei. Seria absurdo, por exemplo, argumentar que a promulgação do catecismo da Igreja Católica obrigava e proibia o catecismo do Concílio de Trento. Da mesma forma, a promulgação de uma nova edição da Bíblia não anula ou proíbe uma edição anterior. Em ambos os casos, fala-se corretamente em promulgação, pois tais atos têm valor normativo. No entanto, promulgação deve ser entendida aqui em sentido análogo, pela natureza muito peculiar das normas publicadas, que seguem um regime e uma hermenêutica próprios. Bíblias, catecismos, missais e semelhantes não são leis jurídicas puras e simples. Então, baseado nessa realidade, nós devemos entender que existem fenômenos que a gente chama de préter-canônicos ou préter-legends, que vão além da lei, que ultrapassam a racionalidade jurídica e eles não podem ser domados por ela. E eu entendo que as ordens menores elas estão dentro desses fenômenos. Então, a gente nota, por exemplo, que mesmo com a promulgação do motu próprio do Papa Paulo VI e Francisco, as ordens menores elas permaneceram intactas nas comunidades ex-Ecclesia Dei. Então a lei ela não pode simplesmente abolir esse fenômeno préter-canônico, né? Sendo assim então assim, qual a melhor maneira de a gente restaurar hoje as ordens menores? Promovermos as comunidades tradicionais nas dioceses e, no novo rito, o costume do serviço do altar ser exclusivamente masculino. Nós sabemos que existem essas imposições da Traditionis Custodes que limitam muito a missa tradicional, mas também nós sabemos que os institutos pontifícios tradicionais eles não foram abolidos. Então, nada nos impede de favorecer seus apostolados e rogar a Deus, né, para que o seu desenvolvimento seja ainda maior. A gente deve, digamos assim, forçar os bispos e os papas a criarem exceções e a começarem a enxergar que a letra da lei, contra uma tradição imemorial, ela já nasce morta. Então, certamente o crescimento desses institutos tradicionais e o serviço exclusivamente masculino na liturgia, ela vai ajudar a restabelecer as ordens menores. Um outro ponto seria a restauração da própria liturgia tradicional. E nós devemos defender a liturgia romana tradicional como parte integrante da tradição da Igreja e como um meio que comunica a verdade evangélica. Então, me permitam citar aqui um trecho do livro do Peter, né, desse daqui, sobre a missa tridentina. Ele diz assim: uma coisa que eu particularmente amo na liturgia tradicional é a maneira como ela retrata as mulheres com imagem de realeza, dignidade e poder. Não poder sacerdotal e real, pois isso não seria adequado ou mesmo possível, mas sim o poder
das filhas dos reis e do poder das rainhas que servem para reinar. Em outras palavras, a distinção não é os homens estão no comando e as mulheres são servas, mas homens e mulheres governam igualmente em seus domínios apropriados. Eles se aperfeiçoam pelo que têm em comum como batizados, assim como pelo que os diferencia em suas vocações específicas. Todos os cristãos são juntos a noiva de Cristo, a igreja. As virgens consagradas, guiadas pela Santíssima Virgem, são a noiva de Cristo da maneira mais plena possível. As mães de famílias cristãs imitam a maternidade da igreja e da Mãe de Deus. Todos os sacerdotes, como tais, estão no lugar de Cristo, o divino esposo, e exercem a paternidade divina. Todos os pais de família exercem a semelhança dessa mesma paternidade divina. A missa tridentina tem o poder de acentuar e desenvolver o que é masculino no homem, o que é feminino na mulher, o que é humano em todos nós e o que é divino em nós por dom de Deus. Então a restauração da missa tridentina, ela vai ajudar a gente a recuperar os nossos papéis como homens, como mulheres, né? E como cristãos como um todo. Eu vejo que é quase que impossível a gente ter uma restauração da situação como está nas paróquias, na liturgia, sem o crescimento das liturgias tradicionais. Não só a missa tridentina, a liturgia ucraniana, liturgia, enfim, dos vários ritos tradicionais da igreja que não passaram por esses grandes processos de modificação, porque eles reforçam também essas verdades. O terceiro ponto seria o uso piedoso do véu. Eu falei bastante do papel masculino, né? De como é importante ter o papel masculino, de como as ordens menores auxiliam na designação desses papéis masculinos. Mas a gente também tem que falar do papel feminino. E esse papel feminino ele sempre foi muito bem vivido com a espiritualidade do véu, né? A espiritualidade do véu, ela nasceu com o cristianismo. Literalmente, ela nasceu com o cristianismo. E ela durou mais ou menos até a década de 60. Eu tenho uma tese em relação do porquê acabou a espiritualidade do véu, mas isso é matéria para outro dia. Mas hoje eu vou falar da restauração do uso do véu. Primeiro, eu vou dar um tratamento canônico, jurídico. Há um consenso generalizado de que não existe mais a obrigação do uso do véu. Isso é comum até entre os tradicionais afirmarem isso. Em vários livros que eu li sobre o véu, a primeira coisa que se fala é que não existe uma obrigação de se usar o véu, mas que seria muito bom usá-lo. Mas aqui eu vou defender que existem as duas coisas. A obrigação e que é bom usar o véu, né? Então, há indícios jurídicos, né, de que o tratamento dado ao véu, canonicamente, ele sofreu o mesmo fenômeno que o acolitado. E o que aconteceu com a questão do acolitado? Houve o quê? Uma dúvida jurídica, se passou um lapso de tempo e a propaganda sobre uma interpretação levou a um entendimento jurídico. No caso do véu, entendo a mesma coisa, que a propaganda sobre uma interpretação jurídica levou a uma interpretação jurídica do cânon, né? Então vamos lá, vamos ver o tratamento. O Código de Direito Canônico de 1917, no cânon 1262, ele obrigava as mulheres a cobrirem a cabeça com véu quando se aproximavam da mesa sagrada. Esse cânon ele foi suprimido pelo Código de Direito Canônico de 83 e foi o motivo pelo qual muitos disseram que o uso do véu dentro do espaço sagrado hoje é meramente opcional. Eu entendo que esse entendimento ele esbarra no cânon 20
do atual Código de Direito Canônico, porque o Cânon 20 ele diz assim: a lei posterior abroga a anterior ou derroga, se assim o determinar expressamente, ou lhe for diretamente contrária, ou ordenar integralmente a matéria da lei anterior. Mas a lei universal não abroga direito particular ou especial, a não ser que outra coisa expressamente se determine no direito. Então vamos lá. O uso do véu no Código de Direito Canônico de 17, ele é dirigido particularmente às mulheres, então uma norma especial. E o que é que se diz? Que uma lei geral, ela não derroga uma lei especial. Isso é um princípio básico, inclusive, do direito, né? Não houve uma revogação expressa do atual direito canônico dessa norma particular. Então, o que acontece? Então, a lei anterior, ela continua vigente. E para reforçar esse entendimento, eu vou citar aqui um famoso livro de direito canônico, o nome dele é New Commentary on the Code Law, do John Bill. Ele foi promulgado em 2000, né? Ele foi publicado em 2000. E ele diz assim: uma nova lei universal não revoga nem as normas particulares, nem as especiais, a não ser que a lei as revogue ou derroga expressamente, como, por exemplo, no Cânon 5, parágrafo 1º, a respeito dos costumes contrários, e no Cânon 6º, parágrafo 1º, com respeito às leis particulares contrárias e às leis penais particulares. A revogação de normas particulares e especiais por lei universal não pode ocorrer tacitamente. Como a lei do... Então, vamos lá. Como a lei do uso do véu ela não contraria nenhuma norma do CDC atual, por exemplo, o CDC atual ele não fala nada sobre o véu, então ele não contraria nenhuma norma do CDC atual, né? O CDC atual não diz que é opcional, né? Porque se ele dissesse que é opcional, então haveria uma contrariedade com o código anterior que diz que é obrigatório. Então, ela continua vigente. Muitas vezes é levantada uma objeção, a seguinte objeção, que é a Declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, Inter em Senhores, de 1976, que ela diz assim, que ela estava comentando, né, sobre as ordens de São Paulo, né? E ela fala assim: importa acentuar, porém, que essas disposições paulinas, provavelmente inspiradas pelos usos do tempo, quase não abrangem senão práticas disciplinares de pouca importância, como, por exemplo, a obrigação imposta às mulheres de usarem véu na cabeça. Tais exigências hoje já não têm valor normativo. Então, muitas pessoas pegaram essa declaração e disseram que o véu não era mais obrigatório. Só que eu entendo que essa argumentação também não vale, porque em 1976 o Código de Direito Canônico 17 ainda era vigente e ele obrigava o véu, né? Então, logo, o texto ele não pode ser interpretado contra a lei, né? Então, ele deve ser entendido, digamos assim, dentro de uma hermenêutica da continuidade, né? E quais eram esses sentidos? De que o véu ele só não era normativo nas circunstâncias em que o CDC de 17 dizia que não era normativo, né? Ou, um segundo entendimento, que o uso obrigatório dele era uma norma flexibilizável, pois em muitos lugares havia o costume contrário. Mas não deve se dizer, não se deve entender esse texto, né, como que dizendo que não tem mais valor normativo, pura e simplesmente, porque havia o código obrigando. E tem um outro ponto, né? A Congregação para a Doutrina da Fé ela não tinha competência para interpretar textos legislativos. E a aprovação do Papa desse texto ela foi no geral, digamos assim. E essa aprovação geral ela não é suficiente para derrogar uma lei que o mesmo Papa nunca revogou expressamente por uma nova legislação.
Então, essa declaração da Inter em Senhores é uma prova fraca da revogação da obrigatoriedade do uso do véu. E tem uma outra coisa, né? O modo como o Papa hoje revoga as leis atuais é feita por institutos jurídicos conhecidos. Então não se deve presumir a revogação da lei por declarações atípicas do Papa em outros documentos. Por quê? Porque o cânon 20 do atual código ele diz o seguinte: a lei universal não derroga direito particular ou especial, a não ser que outra coisa expressamente se determine aonde? No direito. Então precisa ser uma declaração jurídica realmente. Em todo caso, se ainda subsistir dúvida entre essa declaração, né, da Inter Senhores, e o uso do véu, deve-se aplicar o cânon 19 e o cânon 21, que ele diz o seguinte, cânon 19. Se acerca de algum ponto faltar preceito expresso da lei, que é o caso, quer universal, quer particular, ou costume, dirimir-se-á atendendo às leis formuladas para casos semelhantes, aos princípios gerais do direito aplicados com equidade canônica, à jurisprudência e à praxe da Cúria Romana e à opinião comum e constante dos doutores. Ele cita aqui várias fontes que você pode recorrer para tirar essa dúvida, se faltar algo expresso na lei. E bom, a gente pode recorrer à lei de 1917. A declaração Inter Senhores ela não é uma lei, mas o CDC de 17 é. Né? Então, como o Papa ele manifesta sua vontade por meios jurídicos, então deve se presumir a prevalência do Código de Direito Canônico 17 e harmonizá-la com o Código de Direito Canônico de 1983, conforme pede o Cânon 21, que ele diz assim: em caso de dúvida, não se presume a revogação de uma lei pré-existente, mas as leis posteriores devem cotejar-se com as anteriores e, quanto possível, conciliar-se com elas. Mas ainda assim, ainda que o véu ele não fosse obrigatório, né, todos na igreja, até o século XX, né, elas tomavam como um costume normativo. Né, o que revela uma clara vivacidade da fé. Porque, veja, eles consideraram normativo simplesmente porque a Escritura dizia, porque São Paulo dizia. Não precisava de um código de direito canônico para dizer que é obrigado, não. É obrigatório porque São Paulo está dizendo. Quando os cristãos eles começam a obedecer porque a revelação está dizendo, isso mostra uma clara saúde dos cristãos. Então, vou dizer alguns motivos da volta do uso do véu. Né? Então, tem um livro chamado Mantilha, The Veil of the Bride of Christ, né? O véu da noiva de Cristo, em que uma escritora indonésia chamada Ana Elisa, ela traz argumentos a favor ao véu e respostas às objeções, um pouco tomista. Então, primeiro ela fala o seguinte: o primeiro motivo, humildade e reverência perante o Santíssimo Sacramento. Homens e mulheres precisam demonstrar submissão e modéstia perante Jesus sacramentado. Homens, quando querem demonstrar poder e autoridade, usam chapéus, turbantes, mitras, boinas militares. Né? Eles, digamos assim, aumentam a cabeça deles. Né? Então, eles mostram reverência e submissão a Cristo quando eles se aproximam e retiram o chapéu. Né? O Papa, por exemplo, ele sempre tira o solidel na presença das espécies eucarísticas. Agora, as mulheres, os seus cabelos são a sua glória, né? E a gente vê isso muito nos comerciais aí de shampoo e tal. E elas mostram submissão e humildade a Cristo quando elas cobrem os seus cabelos. Outro motivo é o seguinte, que as mulheres de religiões não cristãs, como por exemplo hindus, muçulmanas, judias ortodoxas, elas prestam honra a Deus Criador, cobrindo suas cabeças no espaço sagrado, mesmo não tendo ali o Cristo Eucarístico. Então não convém que as cristãs prestem menos honra a Jesus sacramentado do que as mulheres que ignoram sua presença real.
Outra coisa que eu falei já é que é uma devoção exclusivamente feminina. O uso do véu, por ser uma devoção apenas das mulheres, reforça a doutrina da igreja sobre o papel delas e a complementariedade dos sexos, e facilita a catequese da igreja a respeito da teologia do corpo. Então, homens e mulheres são diferentes e adoram a Deus de maneiras diferentes na sua condição masculina e feminina. Outro ponto, o véu aumenta a consciência da modéstia do vestir. O livro de Daniel, por exemplo, ele diz que, a respeito de Susana, né, ali no capítulo 13, que ela era delicada e bela de rosto, mas que os homens perversos exigiam que ela retirasse o seu véu a fim de poder infartar-se de sua beleza. Então, o véu é uma ferramenta de disciplina, de pudor, que impede a exposição vaidosa do corpo. O véu ele aumenta a sacralidade do espaço sagrado. Né? Como diz essa autora, Annelisa, a Santa Missa não é um culto religioso qualquer. Quando entramos no edifício de uma igreja católica, onde está entronizado o Santíssimo Sacramento, entramos em outro mundo. Porque ali está a presença real de Cristo. O uso do véu ele também é um grito de guerra contra o espírito do mundo. Porque a cultura moderna está saturada pelo espírito não servirei, né? E a obediência é um conceito estranho ao mundo, mas não para a mulher católica que reconhece a autoridade de Cristo e a ordem natural que ele estabeleceu. Por fim, o véu ele também apoia a família e respeita a dignidade dos sacerdotes. A mulher cobrindo a cabeça, segundo São Tomás, por exemplo, ela mostra o respeito ao esposo e aos prelados da igreja. E quais seriam, digamos, as objeções que nós teríamos a tudo isso? Bom, primeiro, o que a gente já viu, o véu não é mais obrigatório, né? Mas ainda que o véu não seja obrigatório, há muitas coisas na vida espiritual que não são obrigatórias pela igreja, mas que ainda assim são necessárias para o crescimento interior. Né? Então, por exemplo, penitências e jejuns fora dos dias prescritos pela igreja. Assim como essa penitência exercida fora da igreja, o véu ele também pode ser usado pelo mesmo sentido. A gente faz essas coisas não porque existe obrigação, mas porque o fundamento dessas devoções é o amor. O amor é o fundamento da devoção nos tempos modernos, e ele não pode ser mínimo. Um outro ponto, o véu é coisa de missa tridentina, não serve para missa nova. Muitas meninas caem nisso. Né? Elas só usam o véu na missa tridentina, né? Mas quando chega na missa nova, escondem por vergonha, né? Alguma coisa assim. Só que a causa do uso do véu não é o rito, mas a presença de Cristo que merece toda a honra, humildade e deferência. E por fim, o véu, dizem, atrai a atenção. Né? Muitas meninas falam isso. Eu fico sendo visada, as mulheres ficam me olhando, o padre fica de cara feia, sei lá. E daí a autora ela diz assim, que ser sal da terra e luz do mundo, de fato torna alguém diferente, contracultural e até visível, mas é em sentido positivo. Enquanto essas coisas são apenas efeitos colaterais e não se tornam o propósito da nossa devoção, assim, a gente não quer chamar atenção com aquilo simplesmente, vamos admitindo isso na nossa vida, né? Vamos aceitar isso, né? E a gente também, a gente não é obrigado a evitar o chamado escândalo dos farisaicos. O escândalo dos farisaicos é quando o mal está nos olhos de quem vê realmente. Quando a prática é boa e o mal só está nos olhos do outro. A mulher está usando véu. Qual o problema? Isso foi usado por 2000 anos. Se as outras pessoas estão vendo isso como ruim, a gente não é obrigado a evitar o escândalo deles. E, por fim, os bons costumes eles precisam ser iniciados. E muitas vezes de maneira heróica e sacrificial por nós. E por isso os frutos deles serão mais abundantes se a gente fizer isso. Então, a devoção do véu ela ensina muitas verdades de fé e é um verdadeiro instrumento evangelizador.
E a sua mensagem foi tão poderosa ao longo dos séculos que o desuso dele foi tratado pelos santos padres como uma demonstração de vaidade, de falta de humildade, de imodéstia e insubmissão. São Tomás ele chega a dizer que uma mulher até pode ser escusada de pecado. Veja, não tinha nenhuma norma jurídica obrigando. Mas ele diz, ela pode ser escusada de pecado, né? Por não usar o véu em razão de um costume contrário. Mas ele ressalta que tal costume não é louvável. Isso ele diz na Suma Teológica, né? Na segunda parte, questão 169, artigo 2. Então, existem devoções que marcam a saúde espiritual dos tempos. O rosário, o véu, a adoração eucarística são devoções desse tipo. Elas são tão próprias ao espírito católico que o declínio delas sempre significará a ascensão do espírito do mundo. E o quarto e a última solução é a gente combater o culto da mudança. A era moderna, ela glamoriza a mudança constante. Ela romantiza a variedade, a diversidade, o desenvolvimento, o progresso e a novidade. Ela exalta ainda a mudança constante de paradigmas e de toda a realidade. Tudo aquilo que é verdade perene, sábia, e tudo aquilo que é venerável tradição são atacados. Então, esse zeitgeist do nosso tempo, dos tempos modernos, ele afeta também a igreja e a mente dos próprios pastores, ainda que eles estejam com boas intenções. Porque a gente percebe, no nosso tempo, uma obsessão por novidades. Então, os nossos pastores da igreja, né, que são mais conservadores, eles tentam conciliar princípios que, na prática, eles acabam se tornando inconciliáveis. Então, por exemplo, na instrução Liturgia Autêntica, que é sobre a tradução dos missais, que foi publicada no tempo de João Paulo II, nós encontramos uma defesa da unidade substancial do rito romano. Eles queriam que as tradições fossem muito próximas, né, do original, para justamente ter uma unidade do rito romano. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que se permitiu o uso de acólitos na missa, de acólitas na missa, né? Algo que é completamente estranho ao rito romano. Então, assim, fica difícil ter a unidade substancial se a gente fica tentando conciliar coisas que na prática não se conciliam, né? Então a gente deve realmente tentar parar com essas tentativas. Por quê? Porque é pastoralmente confuso e a gente sempre perde fazendo isso. Então a gente deve trabalhar primeiro pelo que o que dá certo, né? Então aqui vai um pedido, né? Todos aqueles que possuem boas missas nas suas cidades, boas paróquias, por favor, trabalhem nessas boas paróquias, deem os seus dízimos nessas paróquias. Não fiquem patrocinando e nem trabalhando em paróquias inférteis. Deixe que a árvore ruim seja cortada. Agora, se você mora, por exemplo, numa cidade que só tem missas complicadas, paróquias complicadas, sei lá, comece algum apostolado para melhorar a situação. Conscientiza as pessoas com toda a caridade, com toda a verdade, né? Se você é moça, se você é mulher, não contribua, digamos assim, fazendo esses serviços, né, que tradicionalmente foram de homens. E se você é rapaz, se ofereça para fazer esse serviço, né? A gente deve combater o espírito do mundo justamente com os sensus perennis ecclesiae, né? Pois a vivência da tradição e da estabilidade imita melhor o Deus que é perfeito e imutável. Essa palestra que eu queria dar para vocês, que Deus nos abençoe e que viva Cristo Rei.